queridos, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e o pessoal já começa a brincar aqui comigo no estúdio, mas sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro Estante da Vida, esta bela obra que você já deve conhecer, porque eu tenho certeza que você já acompanhou algumas histórias aqui conosco. E o livro fala sobre a estante da vida, são as histórias que nós colocamos, não é? Humberto de Campos está trazendo para a gente diversas histórias. E o título do livro, Estante da Vida, é bem propício. Se nós pararmos para pensar, nós temos a nossa estante da vida também, onde nós colocamos as nossas histórias, colocamos o nosso aprendizado. Então é todo um arcabouço de ideias, de pensamentos, de vivências, experiências. E tudo isso faz com que nós possamos crescer cada vez mais. E esse é o intuito dessa espiritualidade tão querida, trazer essa evolução, esse desenvolvimento de nós mesmos, que nós possamos aprender com tudo isso que eles nos ofertam. Então são obras que nós devemos sempre estudá-las, nos debruçar sobre elas, ler, reler, especialmente as obras do nosso querido Chico Xavier, as obras psicografadas pelo Chico. Nós sabemos que o Chico trouxe para nós mais de 500 obras psicografadas. E se nós formos ver, tem bastante conteúdo para aprendermos cada vez mais sobre a doutrina espírita. E, além disso, termos esse entendimento de que o Espiritismo sempre ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra. Vamos lembrar que não estamos aqui ao acaso. Nós precisamos fazer com que as nossas vidas sejam proveitosas, o máximo que pudermos, tudo que pudermos fazer dentro das nossas limitações, dentro da nossa pequenez, que nós possamos ser instrumentos do bem. É isso que a espiritualidade sempre nos diz. Cada um de nós é instrumento do bem aqui na Terra. Então, pensando nisso, falando sobre isso, hoje daremos continuidade à obra Estante da Vida. E você está convidado, pegue seu livro, seu caderno, assista os programas anteriores. Hoje estaremos com um tema bem interessante, capítulo 17. Daqui a pouquinho eu falo o título para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Aqui emoldurados pela obra da Solange Godoy, Solange Sauan, aqui, olha, esse quadro lindo, essas cores enriquecedoras. E você vê que a beleza pode não apresentar uma forma definida, mas a combinação das cores dá a cada pincelada uma dinâmica e isso enche os olhos. Da mesma forma, Humberto de Campos faz a mesma coisa com os diversos capítulos. Cada um tem uma coloração, cada um tem um sentido, cada um vai numa direção. Você se lembra na semana passada que nós falamos sobre o malfeitor, sabe? Aquele que todo mundo pensava que era um bandidão perigoso, aquele que era o capaz de matar todo mundo, roubar um cofre na casa. Então todo mundo se arvorou em fazer uma marapuca para pegar o ladrão, e quando pegaram o ladrão, era sobrinho do dono da casa, filho do outro que estava lá para pegar o bandido, que tinha chamado toda a polícia. Que decepção. Que furada, não é mesmo? Então, é uma aplicação prática, porque na estante a que Solange se refere, estão colocados livros de diversos tipos, todos os livros de contos, de poesias, de histórias, de relatos, biografias. Então Humberto de Campos faz isso, como essa tela aqui, ó. Cores de variadas, azul, verde, branco, amarelo, laranja, mistura rosa, roxo, tudo isso dá uma riqueza. E o programa de hoje vai tratar de uma coisa muito importante para os espíritas, principalmente. Vamos aqui nesta outra câmera que eu gostaria de falar com você. Você que acompanha as trajetórias do movimento espírita ou das instruções espíritas, nos diversos caminhos, seja no rádio, na televisão, na literatura, na casa espírita, você está trilhando um caminho luminoso. Você está absorvendo conhecimentos, absorvendo ensinos, exemplos, de uma forma muito, muito, muito nítida, muito clara. Nós já viemos de outras religiões em outras vidas. Elas todas são muito nobres, são muito úteis, quando elas conduzem o homem a uma situação melhor interiormente. Porém, de todas elas, em todas elas, você não vai encontrar explicações
claras, diretas. Você vai encontrar interpretações daquilo que houve a intenção de dizer, ou rituais ou cerimônias para tentar fazer você ficar numa posição mais favorável diante da divindade. Porém, na doutrina espírita, você vai entender tudo o que acontece. Você vai saber como sair das situações difíceis. Você vai aprender como não entrar nelas. Você vai aprender como ajudar as pessoas a sair das dores em que elas se meteram. Mas tudo isso com o raciocínio. Não é com o misticismo. Não é com eu acho. Não, é com as informações que os espíritos, aqueles que já estiveram sentados nas cadeiras onde nós sentamos, aqueles que já tiveram corpos de carne como nossos e que agora já estão na outra dimensão, eles estão nos trazendo. Eles nos explicam por que agora eles estão felizes ou por que não estão. Quais foram as consequências dos seus atos que lhes garantiram uma vida mais serena ou uma vida atribulada na vida verdadeira, depois da morte física. Então, é como alguém que foi viajar e quando voltou, você conversou com a pessoa e diz, eu queria tanto ir para aquele lugar que você já foi, conta para mim como é que é. E o cara começa a contar, olha, lá é frio que você não imagina, mas lá é um lugar lindo, apesar de ser frio, as noites são maravilhosas, é bom você levar um binóculo, leva um agasalho bastante pesado, porque você pode ficar ao relento, mas vê a iluminação do céu é maravilhosa. E a comida, como é que é a comida? Nossa, o povo lá come muita gordura, porque o frio é muito intenso. Ele vai te dar todas as dicas. Tem um lugar lá que é baratinho, vende uma comida boa, bem barata, se você vai com pouco dinheiro. Então você vai receber de uma pessoa que já esteve lá a informação para você se preparar para ir para o mesmo lugar. A única diferença com a doutrina espírita é que este indivíduo que volta, não volta no corpo físico, ele volta como espírito, utilizando-se das informações que ele já tem para passar para nós, através de médiuns, através de canais que são usados para transportar a nós, que vamos fazer a mesma viagem para o mesmo lugar, informações de como será bom a gente se preparar. Então, o que nós vamos encontrar no capítulo 17 é justamente um aconselhamento para os dias atuais. Apesar desse livro ter sido escrito há 50 anos, um pouquinho mais, nós vamos aprender aqui que todas as necessidades de vigilância, de atenção, elas devem ser redobradas para aqueles que começam a singrar um caminho tão luminoso, tão lúcido, tão cheio de certezas como é o caminho espírita. Mas não porque sejamos melhores do que os outros caminhos, não porque os que são espíritas ou se dizem espíritas estão superiores a outros que não são da nossa religião, da nossa frequência de fé. Não. Mas por quê? Porque imagine o seguinte, você é um malfeitor, vamos fazer de conta, você precisa de um sócio para ir produzir um crime. Você precisa arrumar alguém que te dê apoio para você assaltar. E você, com isso, vai dividir o fruto do assalto. Me diz uma coisa, onde é que você vai procurar amigos para te ajudar? Você vai procurar amigos entre padres, entre religiosos, entre filósofos, e vai contar para eles, escuta, eu quero dar um golpe, você me ajuda, você segura a escada para eu subir, invadir a residência, eu sei onde está o dinheiro. Você não vai procurar por eles. Você vai procurar naqueles ambientes sórdidos, onde tem pessoas sórdidas, pessoas que também não querem trabalhar e querem dar golpes. E você vai pedir a ajuda deles. E se for vantajoso o prêmio, eles vão te ajudar. Porque vocês estão no mesmo padrão. Mas quem é que você vai assaltar? Quem é que você vai atacar? Alguém que é pobre como você? Alguém que também não tem nada para te oferecer? Não. Você vai atacar aqueles que já estão melhores, aqueles que já têm uma condição melhor, aqueles que já têm uma vida mais confortável, mesmo que você esteja vendo isso sem saber das lutas daquela pessoa. É aquela pessoa que você vai atacar. Não será um indivíduo que olhando para ele você vê, poxa, coitadinho, esse daí está pior do que eu, não vou assaltar esse coitado, vou assaltar um outro. E isso que está acontecendo.
Mas não em termos de assalto físico, não em termos de roubar dinheiro. É muito mais grave. O que agora está acontecendo é justamente o esforço de todas as entidades que estão numa condição pouco elevada de manter sob seu domínio criaturas que eventualmente queiram começar a sair do Pantanal, a sair do lodaçal, para que elas não saiam, para que elas permaneçam. E, se possível, arrancar alguns que estão já saindo daquele lodaçal para que eles voltem para o buraco, com seduções, com maneiras de argumentar que possam levar dúvida àqueles corações que já estão serenos, fazendo assim que aquela pessoa comece, não, eu acho que eu estou fazendo errado, era melhor como era antigamente. E quando você entende o que está acontecendo, porque, como você já ouviu falar, a Terra está numa transição de uma situação menos evoluída para uma situação um pouco melhor. E nessa transição, coisas vão ter que ser retiradas, situações vão ter que ser extirpadas, vibrações terão que ser corrigidas para que um novo estágio evolutivo se instaure de maneira plena, de maneira melhor, de maneira consistente. Portanto, aqueles que estão sabendo que o Pantanal vai ser drenado, não querem ir embora sozinhos. Então eles lutam como o ladrão que invadiu a residência, mas não conseguiu encontrar nada para roubar, e que sabe que agora vai chegar a polícia, ou o dia vai clarear e eles vão ter que sair dali correndo. Eles começam a destruir a casa, pôr fogo na cortina, quebrar os móveis, derrubar os objetos que eles não vão ter como levar, porque pelo menos eles vão destruir o que eles puderem antes de sair. Esse é o princípio dos seres inferiores. Destruir se não podem levar. Portanto, nós estamos vivenciando uma realidade interessante, que é, de um lado, aprendermos coisas muito lindas, muito verdadeiras, muito certeiras, e por outro, viver isto na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e estar submetido às cascas de banana que vão estar no nosso caminho, que certas entidades, certas situações vão ser jogadas para que nós escorreguemos. Você não vai testar o seu cúmplice que já é bandido. Se você é bandido, você não vai testá-lo. Você vai querer tirar alguém que está já bem posto para que ele venha numa situação pior, depender de você. O que causa inveja nos espíritos inferiores, isso está lá no Livro dos Espíritos, olha aqui, ó. A partir da pergunta 100 na escala espírita, os espíritos inferiores, eles têm inveja dos que são felizes. E eles atuam sobre os espíritos felizes justamente para estragar a felicidade deles. O prazer deles é fazer o mal e estragar aquilo que lhes causa a inveja. Então, aqueles que estão no mesmo padrão vibratório inferior estarão fazendo tudo para gerar naqueles que já estão melhorando uma dúvida, um arrependimento, uma revolta, a fim de que eles voltem a cair no mesmo buraco. E isto está acontecendo na Terra neste momento. Não é quando o livro foi escrito, já estava acontecendo também, mas é agora. Esse é o perfil básico. E ele vai piorar a cada período, porque é preciso piorar para melhorar. Lá na questão que fala da lei de destruição do Livro dos Espíritos, 737, 757, por aí, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que Deus se vale de cataclismas, de desastres que fazem o sofrimento de muita gente para produzir a evolução. Por que precisa destruir em verdadeiros cataclismas? Para que, dizem os espíritos, para que aconteça uma evolução em algumas décadas, que levaria séculos se não acontecessem estes eventos. Portanto, é para um benefício, para que em determinada área possa haver um benefício muito mais rápido do que deixar a coisa devagarzinho, 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 devagarzinho. Então, há um movimento positivo por trás de todas estas coisas, permitindo que cada pessoa faça o que tem vontade.
Agora, aqueles que já compreendem a doutrina espírita, ainda que não sejamos espíritas, e que estamos lutando para que esses valores possam estar vamos dizer, nos esculpindo de uma forma mais firme, seremos testados. E as entidades inferiores não vão atacar aqueles que já são dela. Não. Eles vão atacar aqueles que de verdade já saíram do buraco, ou estão querendo sair. Vem para cá, você não pode ir, você tem que ser como nós. Para onde a gente for, você vai também. Você já notou, existem alguns ditados, Solange, que falam sobre isso. Ninguém bate em gato morto, já ouviu falar? Tirou da minha cabeça. É? Isso que eu ia falar. Ninguém bate em gato morto. Outro ditado semelhante é: não se atiram pedras em árvores que não dão fruto. As pedras são atiradas nas árvores que frutificam. São elas que fazem isso. Ainda ontem eu estava navegando em alguns canais que eu assisto e eu vi uma historinha de uma pessoa contando assim. Ela primeiro faz uma tabuada na lousa e ela coloca 9 vezes 1 igual a 7. 9 vezes 2 igual a 18, 9 vezes 3 igual a 27. Ela põe as 10 linhas da tabuada do 9 e as 10 linhas estão ali com a primeira linha que está errada. E aí todo mundo fala, os alunos falam para ela: ah, professora, mas ali está errado. Está errado. 9 vezes 1 é 7? Aí ela diz assim: olha, eu quero ensinar para vocês isso aqui, que é para vocês nunca mais esquecerem. Não importa o quanto você tenha acertado, todo mundo vai falar exatamente do seu erro. Daquele único que você cometeu. Porque os outros todos estavam corretos. Todas as outras tabuadas estavam com a terminação exata. Ninguém vai falar: nossa, que maravilha, você acertou 9 vezes. Vão falar: ah, você errou essa aqui, ó, essa aqui está errada. Porque as pessoas gostam de realçar o que é negativo, o que é ruim. Porque elas estão neste padrão. Portanto, não se incomode de ser agradável a todo mundo, de lutar para que todo mundo te elogie, ou de esperar que todo mundo concorde com você. Não. Faça aquilo que a sua consciência manda. Agora, não pense que você vai fazer isso sem que ninguém te apulpe, que ninguém te critique. Não, você vai ser criticado. E é muito bom isto. É muito bom. Porque isso demonstra que você, de uma certa forma, está fazendo o que é certo. Portanto, não pense que quando você se torna espírita, um caminho aveludado de flores perfumadas vai estar aberto para você andar nele. Não. É aí que você vai ver que as coisas pioram. Pioram exatamente para testar em você o quanto você realmente é verdadeiro naquilo que acredita. Porque para os que já são maus, eles já são maus, por que eles vão ser testados, não é, Solange? É isso mesmo. Eu acho que tem uma ideia um pouco romantizada do que é o espírita ou do que é o médium. As pessoas, tem muita gente que gostaria, é tão bonito, gostaria de ser médium, já pensou poder receber mensagens dos espíritos amigos, espíritos elevados, mestres da literatura. Então as pessoas têm uma ideia meio romantizada a respeito disso. E nós vamos ver que essa questão da mediunidade é algo que é muito, muito delicado, não é simples, porque como o André acabou de falar agora mesmo, quando você acende uma luz, uma lamparina, porque o médium nada mais é do que esse intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Mas quando esse intermediário se propõe a trabalhar, como o André disse agora há pouco, as entidades mais trevosas, mais negativas, elas querem abafar esse foco. E por isso realmente a mediunidade é algo que, antes de nós desenvolvermos, nós temos que pensar bastante a respeito disso e realmente nos posicionarmos. É isso, né? Eu gostaria de lembrar aqui também uma recente historinha que um amigo nosso comentou. Ele disse assim: eu estava lá na casa espírita, aí chegou uma trabalhadora da casa espírita, assim, bem para mim, ela é gordolinha, ela falou assim: escuta, você viu o que está acontecendo? Acontecendo o quê? Olha, você está vendo como os médiuns estão ficando doentes? Oh, meu Deus, estão ficando doentes. Qual o problema?
O médium não é ser humano? O médium não está submetido às leis da natureza? Ou você acha que o médium é um privilegiado? E, obviamente, muitas pessoas pensam que é. E, por falar nisso, eu vou relembrar uma historinha que eu contei aqui do nosso queridíssimo Alípio Gonzalez Hernandes. Alípio, um maior divulgador espírita da atualidade, que, há alguns anos atrás, voltou para o mundo da verdade. Espanhol, com capacidade de produzir muita riqueza a seu próprio benefício, passou a dividir a riqueza produzindo obras espíritas em língua hispânica, coisa que é muito mais difícil do que em português, e distribuindo estes livros praticamente de graça. Alípio espalhou no mundo mais de 4 milhões de livros, produzidos com o seu dinheiro pessoal, do seu esforço. E em certa ocasião ele viajava por vários países, México, Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, Chile. Ele estava no Chile quando ele recebeu um telefonema da casa dele em Caracas. Ele morava na Venezuela com a sua esposa, que ainda está encarnada, trabalhando com o mesmo empenho, a nossa querida Ana de Jesus. Ele recebe um chamado dizendo que ele voltasse rápido para casa, porque a filha, uma das suas filhas, tinha sofrido uma situação muito grave. Ela tinha entrado num estado de depressão, de abatimento, e tinha atentado contra a própria vida. Então Alípio suspendeu todos os seus compromissos doutrinários e voou de volta para casa. Felizmente a menina não estava em estado grave, estava melhor, estava se recuperando, e a presença do pai foi um apoio para ela vencer isso. Porém, um grupo de espíritas de Cuba, que tinham uma instituição, ainda tem uma instituição muito grande, certa ocasião se comunicaram com o Alípio dizendo: escuta, o espírito consciência está aqui para falar com você. E então Alípio entra em contato pelo telefone e conversa ouve o que os espíritos estão dizendo. Depois de um certo tempo, ele recebe a informação de que havia uma entidade muito negativa que odiava o trabalho que ele fazia. E, nesta ocasião, indo ao mesmo lugar depois de um certo tempo, eles disseram ao Alípio, quando ele chegou: nós vamos fazer uma reunião aqui, você vai ficar aqui, vai sentar nessa cadeira um pouco mais longe, que o médium vai receber a entidade. Aí espíritos se manifestam e essa entidade trevosa se comunica através de um médium. Mas o Alípio tinha ficado distante por ordem do mentor daquele grupo. E nesse estado, em Porto Rico, melhor dizendo, não é em Cuba, é a Escola de Conselho Moral de Porto Rico, onde o Alípio sempre ia. Essa entidade se manifesta e eles tinham receio que, utilizando-se do médium, ele pudesse atirar uma cadeira contra o Alípio, porque tinha um ódio lascado, um ódio terrível. E então o espírito começa a dirigir-se a ele: você está vendo? A próxima vai ser você, eu vou acabar com a sua vida. E você, eu não pude te atacar porque você é muito protegido, mas aquela outra lá, eu pude fazer isso. Aí o Alípio se desculpa com o espírito: e se eu fiz alguma coisa para você no passado, você me perdoa, eu não tenho nenhum interesse de te prejudicar. E o espírito: não, você não fez nada contra mim, eu não tenho nada contra você. Mas então o que está acontecendo? Aí o espírito diz assim: vamos fazer um acordo. Você para de fazer o que você está fazendo e eu vou ajudar você a prosperar. Você ainda vai ganhar mais dinheiro se você prometer que vai parar de fazer esse negócio de livro aí para essas pessoas. É isso que nos incomoda. Pare de fazer isso e você vai ver que sua vida vai ficar um sossego, vai até melhorar. Aí o Alípio disse: meu filho, eu já tenho um outro acordo que eu não posso romper. O meu sócio, a quem eu me submeti, ele é muito generoso, eu não posso fazer isso. Quem é este cara? Aí o espírito pergunta, arrogante. Aí o Alípio diz a ele: eu sou o servo de Jesus, meu filho. Eu sou o servo que está fazendo a vontade do Senhor. E esse Senhor não me ameaça, esse Senhor me ajuda, esse Senhor protege a minha família, meus filhos, minha esposa, o trabalho do bem, porque eu estou a serviço dele, não estou a serviço de mim mesmo. E então esse espírito fica assim, ainda mais raivoso, enraivecido.
Mas, apesar de ele estar ainda desejoso de produzir esse estado de medo, ele percebe que o Alípio não tem medo dele. E então, depois que ele vai embora, depois que ele desincorpora do médium, o espírito consciência da escola de conselho moral, que é o dirigente espiritual daquela instituição, se manifesta e diz: meu filho, continue a fazer o que você está fazendo, porque pelo seu trabalho nós poderemos te proteger. É o seu trabalho que vai fazer com que toda a proteção possa recair sobre você, sobre seus entes queridos. E então, essa maneira de explicar como é que é importante você ser submetido a determinados testemunhos para saber até onde vai a sua confiança em Deus, realmente esteja testando o nosso idealismo. Não é para sermos felizes que a doutrina espírita veio ao mundo e nós pudemos conhecê-la. É para nós fazermos outros felizes. E isto é um ensinamento que nós vamos aprender muito claramente, principalmente para os médios, para os trabalhadores espíritas, para aqueles que já conhecem este caminho, como é importante estarmos alertas, não é, Solange? Exato. E na história que nós vamos ver hoje, apesar dela falar a respeito dos médiuns, os médios espíritas, mas a gente pode passar isso para todas aquelas pessoas que estão num bom caminho, que estão buscando auxiliar outras pessoas e que de repente podem ser também atingidas, podem sofrer esses ataques do plano espiritual. Mas vamos lá então. Vamos lá, a história. Nós estamos no capítulo 17, nota em sessão. Quando Anastácio, o diretor da reunião mediúnica, encaminhava as tarefas da noite para a fase terminal, comunicou-se o irmão Silvério para as instruções de costume. Então, o Anastácio é o diretor encarnado, né, Solange? O Anastácio é o encarnado, ele estava finalizando a reunião, uma reunião mediúnica dessas tradicionais. Que costuma terminar com uma mensagem de um espírito elevado que venha instruir para o encerramento, certo? Isso, e vem o irmão Silvério, que é esse espírito que vai falar com as pessoas. Apontamento vai, apontamento vem, ou seja, assuntos vão e vêm, comentários. E Anastácio, o encarnado, o doutrinador, desfechou curiosa pergunta ao amigo desencarnado. Irmão Silvério, com o devido respeito, desejávamos ouvir a sua opinião em torno de um grave assunto que nós admitimos também seja um problema, não somente para nós nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes aos nossos, grupos espíritas que também estão trabalhando. Silvério disse: o que há, meu filho? Olha, diz o Anastácio, eu me refiro aos médiuns depois que começam na tarefa espírita. Por que tanta dificuldade para conservá-los em ação? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente começo, entusiasmados, alegres, e outros, até mesmo com o merecimento de obras sólidas, abandonarem o serviço de um momento para outro. Uns foram curados de aflitivas obsessões, outros abraçaram o apostolado em plenitude de madureza do espírito, sabiam o que estavam fazendo, não estavam sendo iludidos por um momento, sabem o que estão pensando, aprenderam tudo com clareza. Esposam, defendem benditas responsabilidades, de coração jubiloso, de coração feliz, e começam a trabalhar corajosos e felizes. Surge, porém, um dia em que tudo ou quase tudo largam, de repente, no que se refere às atividades mediúnicas. Continuando, porém, credores da nossa maior consideração, pela vida respeitável e digna de que eles dão testemunho, seja no lar, seja na profissão. Como explicar semelhante fenômeno? Pergunta então ao espírito Silvério, o Anastácio, que era o dirigente da reunião.
Nastácio aqui já está dizendo, faz um questionamento ao espírito amigo. Por que acontece desses encarnados, esses médios que muitas vezes vêm à casa espírita, pessoas que têm a sensibilidade, que começam a trabalhar na casa, que se dedicam, desenvolvem o seu potencial mediúnico. Muitos deles estão indo num bom caminho, mas de repente, do nada, param de ir à reunião, abandonam a casa espírita, desistem dessa caminhada. Então, Anastácio gostaria de saber por que isso acontece, e provavelmente isso não acontece apenas aqui na nossa casa, mas também em outras casas espíritas. Por que esse desinteresse repentino? Nós já vimos no capítulo 15, o compromisso. Um indivíduo que pediu para ser leproso, pediu para ser débil mental, pediu para nascer doente, sem ter as pernas, ser órfão, ser abandonado, passar misérias. E ele pedia, mas pelo amor de Deus, eu preciso renascer. Depois que ele renasce, quando os espíritos autorizam o renascimento e deixam que ele seja uma pessoa normal, que ele tenha família, que ele seja amado, e que quando ele tiver 30 anos, ele vai receber a mediunidade para começar a trabalhar 8 horas por semana em favor dos seus semelhantes. Ele trabalha 2 aninhos e cansou. Tchau. Cansei. Aí quando precisam dele, ele está lá na casa dele, sentado numa espreguiçadeira, lendo jornal, de pijama. Chega a pobre coitada na porta, com a mãe e a filha precisando dele para receber a entidade que perturba a menina. Ah, não, eu não posso fazer isso não, sabe? Eu não sei se eu fiquei doente ou se eu cansei. Por 2 longos anos eu fui na casa espírita. Capítulo 15. Dá uma lidinha ou assista o nosso programa. Agora, o Anastácio está perguntando ao espírito mentor da sua instituição por que isso acontece. E agora, então, vamos ver o que ele respondeu, Solange? Vamos lá? O mensageiro anotou através do médium: meu irmão, estamos em combate espiritual, o combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesada ofensiva por parte das forças que nos são contrárias. E é razoável que deixem a posição, quando já não mais suportem o assédio. Somos, então, obrigados a compreendê-los e a favorecer o seu afastamento, embora valorizemos a sua colaboração com as nossas melhores reservas afetivas. Ele já começa a reconhecer aquilo que nós tínhamos comentado no começo, que esses que estão tentando já descobrir a luz sofrem o ataque das trevas, que querem fazer com que eles voltem, que eles não se encantem, que eles não se dediquem. E, em alguns casos, depois de serem pressionados de formas variadas, ou perdendo o emprego, ou precisando gastar dinheiro excessivo e tendo que trabalhar mais, ou tendo que se submeter a tratamentos de saúde para vencer um determinado problema que de repente surgiu, ou então, como foi o caso do Alípio, eles atacam pessoas do grupo da família para aquela pessoa ficar nervosa, raivosa, implicar: por que você vai hoje? Você não vai não, você não virou um fanático, aquela conversa de sempre. Isso é a treva atacando aquele indivíduo que está desejando, e é uma ferramenta útil. Por quê? Porque através de muitos espíritos vão se comunicar na reunião mediúnica. Ele não vai lá só para ele ouvir palestra, ele é um canal, ele é um veículo. Através dele, um espírito se manifesta, é esclarecido, mas muitos outros que têm o mesmo problema acompanham o esclarecimento e se esclarecem por tabela, como a gente fala aqui. Não sendo encarnados, não sendo colocados na dimensão do transe mediúnico, eles escutam a mesma situação que eles viveram ser esclarecida pelo dialogador, através do transe mediúnico daquela entidade. Então, um médium recebe, talvez naquele momento, um único espírito, porém tem 30, 35, 40 entidades em situação semelhante que estarão ouvindo o mesmo esclarecimento e poderão entender a sua situação. Então você imagina que é algo que permite que muitos sejam esclarecidos por um único indivíduo que seja a ferramenta. Então ele está dizendo, é uma guerra
das trevas contra a luz. E às vezes o indivíduo não consegue superar esses obstáculos. A carranca do marido, a crítica da amiga. É sempre assim, chega um parente na hora que a pessoa tem que sair. Chega uma visita no momento em que ela vai para a reunião. Ou alguém fica doente e pede ajuda dela, alguém da família. Surge uma viagem, um passeio, e a pessoa não está nem aí, eu estou cansada, eu vou passear. E o trabalho? E a reunião? E aquilo que você se comprometeu a fazer? Mas eu também tenho direito. Você tem direito. Então os espíritos fazem o quê? Eles compreendem e eles deixam. Eles estimulam que a pessoa possa ficar, mas eles não se opõem. E eles permitem, com a perda, o prejuízo que vai ser maior dela, eles permitem. Que é o que ele está dizendo aqui, não é, Solange? É isso mesmo. E o diálogo prossegue, porque o Anastácio vai perguntar, então, para o espírito. Sim, eu entendo, acentuou o inquieto companheiro do plano físico. Entendo que os agentes da sombra nos espiam e nos hostilizam no intuito de arrasar-nos. Mas por que essa perseguição? Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Acaso não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não nos situamos, porventura, sob a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? Ou seja, nós não estamos do lado da luz, nós não temos amigos poderosos do plano espiritual que nos vigiam, que nos ajudam, que nos auxiliam. Por que essa perseguição tão ferrenha? Como é que a gente pode sofrer esse ataque se tem nossos anjos da guarda, os nossos protetores, os espíritos que livram o nosso caminho, que limpam, vão na nossa frente com uma vassoura, assim, limpando todos os problemas? Como é que isso acontece? É o que o Anastácio, né? Está questionando. E aí vamos ver o que o espírito Silvério responde para ele. O espírito amigo sorriu e replicou paciente. Anastácio, ontem à noite estive em serviço de socorro às vítimas de alguns malfeitores encarnados, numa casa de entretenimentos públicos. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem aos baixos intentos de que se viam possuídos os malfeitores, fixaram-se, antes de tudo, no propósito de apagarem a luz do recinto, a fim de eles poderem entrar sob o regime de perturbação gerado por aquele clima de trevas. Avançaram para as lâmpadas vigorosas que iluminavam a casa e para logo inutilizaram a sua capacidade de serviço, causando a escuridão e tumultuando aquele ambiente. Depois de darem muito trabalho aos policiais, estes finalmente restabeleceram a normalidade. Como você pode avaliar, o apoio elétrico não se modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Continua a haver a fiação, a energia elétrica estava no fio, e então as lâmpadas foram trocadas e voltaram a clarear o ambiente. Assim também, meu caro, em nossas realizações espíritas, os elementos da sombra, interessados em vampirizar a humanidade, visam, sobretudo, a anular os médiuns que iluminam, e notadamente os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com os inferiores desígnios que lhes caracterizam as lamentáveis disputas. É assim que eles querem. Depois de formarem o tumulto e a treva de espírito, reclamam grande esforço dos emissários de Jesus para que a harmonia se refaça no serviço regular de nossa doutrina renovadora. Apesar de tudo isso, porém, é preciso reconhecer que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do bem de todos. Entende você? Sim, reticenciou o doutrinador e acrescentou: mas
Como fazer? O que a gente pode fazer para melhorar a situação? O que a gente pode fazer para não permitir que muitas lampadinhas sejam apagadas? Que seria impedir o tumulto naquele ambiente. E então o irmão Silvério rematou com serenidade e otimismo. Paciência e serviço, meu caro. Paciência e serviço cada vez mais. Assim como em qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos e a eletricidade prosseguem inalteráveis, também nos acidentes do intercâmbio espiritual, Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente os mesmos. Quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-las, toda vez que não mais se ajustam à tomada de força, até que o progresso nos ofereça um material de valor fixo, de valor melhor, de valor que não seja assim tão oscilante. Você entendeu? Anastácio sorriu, por sua vez, demonstrando haver compreendido, e encerrou a sessão. Que coisa linda esse comentário do espírito, não é? Uhum. Então, você que está na casa espírita e está assim, atento a essas realidades, preste atenção nisso. Porque às vezes é um melindrezinho que começa, é um grupinho que um fala para o outro, você viu como ele foi ríspido, como ela foi dura com a outra pessoa, ai meu Deus, isso não é correto, aí o outro se sente, ai eu também acho, aí começa a fomentar o espaço mental para entidades atuarem. E se não é dentro da casa espírita, pode começar lá fora, na casa da pessoa. A pessoa é frustrada, a pessoa não está feliz na sua moradia, a pessoa não está feliz na sua união conjugal, a pessoa está frustrada porque ninguém a reconhece como alguém importante, e aí vai para a casa espírita, e aí fica lá, você não vale nada, todo mundo não te dá valor, você não é reconhecido, por que você está aqui? O mundo é mau, essas pessoas aqui estão fingindo, tudo dentro da cabeça. E essa pessoa que poderia estar vigilante, atenta, começa a hostilizar os companheiros, começa a ser uma pessoa indiferente ao trabalho, começa a fazer as coisas de má vontade e começa a estragar outros ou interferir negativamente. São torpedos, na verdade, são torpedos que as entidades manipulam para que ele possa atacar a obra de Deus. Mas como nós vimos aqui o Espírito Silvério falando, eles são apenas lâmpadas que quando não funcionam mais, são trocadas. Substituídas. Não é? Deus continua o mesmo, os bons espíritos continuam os mesmos, as leis de Deus continuam valendo e as lâmpadas que não acendem são trocadas. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre mediunidade, os médiuns que porventura têm tarefas aqui na Terra e que de repente não cumprem as suas tarefas, tem uma obra muito bonita, Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico. Você vai encontrar essa obra também no programa O Espírito da Letra, um programa belíssimo que você precisa conhecer, onde estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através do nosso querido André Ruiz. E mais especificamente nesse livro, Os Mensageiros, traz a questão de diversos médiuns que tinham tarefas espirituais, tinham se comprometido aqui na Terra a realizar determinadas atividades, a trabalhar no bem, e eles, por questões pessoais, acabam se desvirtuando e acabam abandonando a tarefa. E o que nós vemos, e nós vemos inclusive isso na vida prática mesmo, aqui no dia a dia nosso, na casa espírita, quando um médium abandona a tarefa, quando uma pessoa que está trabalhando no bem abandona a tarefa, é algo que é muito triste. É muito triste porque você encarnado abandonar uma tarefa importante como essa, você acaba se arrependendo bastante depois, ou em vida mesmo, ou mesmo quando você desencarna. É descer do bonde antes de chegar no destino. Isso. E se você descer do bonde, o bonde vai embora. Depois que você vai querer pegar o bonde, ele já passou. Pense nisso. É como se você perdesse um local onde você tinha que atuar, que trabalhar, e você de repente deixou isso de lado, e você vai ter um arrependimento, porque você tinha uma tarefa a cumprir e não cumpriu do jeito que poderia. Você pode,
Ninguém é preso à casa espírita, ninguém é preso à mediunidade. Você pode largar, sem problema. Mas tudo aquilo que você pediu para você ter e você não cumpriu, será responsabilidade da sua parte. Pense nisso. Vamos pensar sobre isso. Isso aí, Solange. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Até lá. Beijão.